Dizem que as mais belas maravilhas da natureza são muitas vezes as mais frágeis. Mas por que algumas flores só existem em lugares que quase ninguém alcança? Por que elas aparecem tão raramente, como se quisessem se esquivar do mundo? E por que algumas delas desaparecem quase sem deixar vestígios, antes mesmo que saibamos seus nomes? Por trás de sua beleza, não há coincidência, mas uma luta pela sobrevivência, travada com cor, forma e paciência. Cada uma dessas plantas é um testemunho silencioso de quão próximos estão a existência e o esquecimento. Algumas foram consideradas perdidas por muito tempo, outras foram descobertas apenas quando era quase tarde demais. E é exatamente com uma flor assim que nossa história começa. Ela está em primeiro lugar na nossa lista. Top 1. Redescoberta. Existem plantas cuja existência é tão frágil que são consideradas desaparecidas por muito tempo. Esta flor pertence exatamente a elas. Ela cresce em paredões rochosos íngremes, onde quase não há terra, e cada raiz precisa lutar por um apoio. Por anos acreditou-se que ela não havia resistido ao tempo e às condições. No entanto, profundamente escondida em estreitas fendas nas rochas, ela sobreviveu, protegida por seu isolamento e sua extraordinária capacidade de adaptação. Diferente de muitas outras plantas, ela não depende de insetos, mas de polinizadores alados que alcançam seu néctar em voo pairado. Sua coloração intensa e sua forma de flor alongada são exatamente adaptadas a esse encontro. Quando ela foi finalmente redescoberta, existiam apenas alguns exemplares. Cada planta individual se tornou uma prova silenciosa de que a vida, mesmo sob condições extremas, encontra maneiras de persistir. Esta flor representa não apenas a raridade, mas a resiliência. Ela mostra que o desaparecimento às vezes significa apenas que algo aprendeu a se esquivar do olhar do mundo. Top 2. Nascida no vento. Esta flor existe onde o frio, o vento e o nevoeiro ditam o ritmo. Ela cresce em grandes altitudes, em lugares onde o solo é fino e cada estação parece extrema. Sua vida muitas vezes começa sob as condições mais adversas, mas é exatamente aí que reside sua força. Em vez de procurar abrigo, ela aprendeu a coexistir com a dureza de seu ambiente. Suas flores se abrem apenas por um curto período, ajustadas a visitantes aéreos raros que ainda estão em movimento em climas severos. Cor e forma parecem discretas à primeira vista, mas de perto mostram uma adaptação precisa ao vento constante. Tudo nesta planta é projetado para eficiência, pois cada oportunidade de polinização perdida pode significar seu último ano. As pessoas dificilmente veem esta flor, não porque ela seja discreta, mas porque ela vive onde quase ninguém permanece. Sua existência é uma prova silenciosa de que a beleza não surge do conforto, mas da perseverança. Esta planta floresce não apesar do frio, mas por causa dele. Top 3. Invisível. Esta flor é tão rara que até mesmo especialistas a ignoram facilmente. Ela cresce em saliências rochosas íngremes e em fendas estreitas, onde a luz toca a pedra apenas por breves momentos. De longe ela se funde quase completamente com seu entorno. Cor, tamanho e forma são tão adaptados que ela não se destaca, mas sim se protege. Essa descrição não é coincidência, mas o resultado de uma longa estratégia evolutiva. Ao se esquivar do olhar, ela escapa de danos causados pelo vento, predadores e atenção humana. Sua flor é pequena, mas precisamente estruturada, de modo que mesmo poucos polinizadores são suficientes para garantir sua reprodução. Frequentemente ela floresce apenas por um curto período no ano, às vezes apenas alguns dias. Quem a perde pode nunca mais vê-la. É exatamente essa invisibilidade que garantiu sua sobrevivência. Enquanto espécies chamativas desaparecem, ela persiste, escondida na pedra. Esta planta lembra que sobreviver nem sempre significa ser visto. Às vezes significa fazer exatamente o contrário. Top 4. Crescida na sombra. Esta flor escolhe um habitat que a maioria das plantas evita. Ela cresce em fendas rochosas úmidas, perto de abismos, onde a luz solar direta quase não chega. Em vez de claridade, ela precisa de frescor, sombra e umidade constante. Suas raízes se agarram à pedra nua, enquanto a água escorre lentamente por ela. É exatamente essa reclusão que a protege. Onde o solo é instável e o acesso difícil, ela permanece intocada. Suas flores são discretamente coloridas, quase reservadas,
mas perfeitamente adaptadas aos poucos polinizadores que alcançam este lugar. Tudo nela é projetado para o equilíbrio, muita luz a secaria, pouca água a faria desaparecer. Por isso, ela só existe onde as condições são exatamente as certas. As pessoas a descobrem geralmente por acaso, muitas vezes apenas por um breve momento. Esta planta mostra que a sobrevivência nem sempre ocorre em espaços abertos. Às vezes a maior força reside em permanecer na sombra e prosperar exatamente onde outros há muito tempo desistiram. Top 5. Descoberta. Tardiamente. Esta flor mostra o quão pouco ainda sabemos hoje sobre os cantos escondidos da natureza. Por muito tempo ela passou despercebida, não porque fosse insignificante, mas porque cresce em lugares raramente explorados. Ela se agarra a superfícies rochosas secas, onde o calor e a escassez de água ditam o cotidiano. O fato de uma flor sobreviver justamente ali contradiz todas as expectativas. Sua estrutura é compacta, suas flores resistentes, adaptadas a curtas fases de condições favoráveis. Quando foi finalmente descoberta, ficou claro que seu habitat é extremamente limitado. Pequenas mudanças poderiam significar seu desaparecimento definitivo. Essa descoberta tardia a tornou subitamente valiosa para a ciência. Ela representa todas aquelas espécies que existem sem que as percebamos e que poderiam desaparecer antes que compreendamos sua importância. Esta planta lembra que o conhecimento muitas vezes chega tarde demais e que a raridade nem sempre vem acompanhada de destaque, mas de silêncio e isolamento. Top 6. Grande e frágil. À primeira vista, esta flor parece forte e dominante. Sua flor é grande, intensamente colorida e difícil de ignorar. Mas é exatamente essa visibilidade que a torna vulnerável. Ela existe apenas em um habitat muito limitado, onde as menores mudanças podem ter grandes consequências. Seu tamanho requer muita energia, seu desenvolvimento é lento, e cada estação perdida enfraquece seu futuro. A polinização só ocorre se poucos visitantes especializados aparecerem no momento certo. Se eles não vierem, um ano inteiro se passa sem reprodução. Essa dependência torna a espécie extremamente suscetível. O que para o observador parece um símbolo de força, é na verdade um ato de equilíbrio à beira do desaparecimento. Sua beleza não é uma proteção, mas um risco. Precisamente por ser tão presente, ela reage sensivelmente a qualquer perturbação em seu ambiente. Esta flor mostra que o tamanho na natureza não precisa ser uma vantagem. Às vezes, significa perder mais do que outros quando as condições mudam. Top 7. Silenciosa e decisiva. Esta planta dificilmente chama a atenção. Suas flores são pequenas, suas cores discretas, e nada nela parece espetacular. É exatamente por isso que ela é frequentemente ignorada. No entanto, sua importância não reside na aparência externa, mas em sua função. Ela é um componente central de seu ecossistema e conecta inúmeras outras espécies entre si. Seu período de floração é precisamente adaptado a certos insetos que dificilmente encontrariam alimento sem ela. Ao mesmo tempo, ela estabiliza o solo e influencia o microclima de seu entorno. Se esta planta desaparecer, uma cadeia de mudanças começará, que se estenderá muito além dela. No entanto, sua perda geralmente ocorre silenciosamente, sem atenção, sem consequências imediatamente visíveis. Somente quando outras espécies também desaparecem, seu papel é reconhecido. Esta planta mostra que a verdadeira importância nem sempre é visível. Algumas espécies carregam o equilíbrio de habitats inteiros, sem nunca estarem no centro das atenções. Sua sobrevivência não decide sobre a beleza, mas sobre a estabilidade. Estas 7 flores mostram o quão frágil é a beleza na natureza e como ela pode desaparecer facilmente. Se estas histórias te tocaram, apoie o vídeo com um like e assine o canal para não perder mais descobertas deste tipo.